Olá, queridos amigos. Hoje nós trazemos o capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, chamado O Espelho da Vida. E ele começa assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, quando Emmanuel fala de mente, na verdade ele está falando da força mental, do poder mental, que envolve sempre pensamento, sentimento e a vontade. Essa pirâmide, né, que é a nossa principal força, nossa principal energia, é a energia mental. Por que a vontade no topo da pirâmide? Porque do meio da vontade do espírito, encarnado ou desencarnado, nós direcionamos o pensamento, nós direcionamos o sentimento, a nossa energia mental. E quando ele diz que ela é essa energia mental, né, ou a mente, o espelho da vida em toda a parte, é porque por meio da nossa energia mental, da nossa mente, nós manifestamos, espelhamos o que se passa no nosso íntimo. Nós manifestamos, colocamos para fora. É a imagem que nós refletimos, né, aquilo que se passa no interior de nós. Ela ergue-se da terra sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arranca ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Ou seja, nossa mente ela é como um diamante bruto que vai sendo lapidada no decorrer das nossas encarnações. Nós vamos evoluindo, progredindo. Conforme nós vamos progredindo, é como um diamante que vai sendo lapidado, que vai ficando cada vez mais cristalino, mais belo, né? Mais em conexão ali com o Cristo, que é o nosso modelo e guia, que é o nosso tutor. E ele continua: nos seres primitivos, né, a mente, no caso, ela aparece sobre a ganga do instinto. Ou seja, ali nos animais, por exemplo, essa energia mental nós conseguimos vê-la pelo instinto, né? Aquele instinto da abelha, né, de fazer o seu papel, no sentido de buscar o néctar, produzir o mel, de forma tão perfeita dos pássaros, de todos os animais. Então nós vemos essa manifestação, energia mental desses seres mais primitivos por meio do instinto. Nas almas humanas que já atingiram o grau da humanidade, no caso nós, surge entre ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória divina. Ou seja, quando nós já evoluímos muito, os espíritos mais evoluídos, no caso Jesus, que é o nosso o modelo mais perfeito que nós temos conhecimento, a energia mental dele já retrata, reflete de forma cristalina a glória divina, a energia divina. Já nós ainda estamos, nas almas humanas, surge entre ilusões que salteiam a inteligência. A gente ainda está no estágio onde nós nos iludimos. Nossa energia mental ainda está em transformação, ainda está em desenvolvimento, muito tendo a que crescer nessas muitas encarnações que nós ainda passaremos. E um outro trecho aqui ele nos diz: definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face. Falando do sentimento, na energia mental, o coração é como se fosse a face, a sua aparência, e que o cérebro é o centro das ondulações. É como se fosse um dínamo, um gerador de energia. E gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Nós criamos a nossa vida por meio do nosso pensamento e do nosso sentimento. Nós podemos estar num palácio, numa cidade belíssima, mas se o nosso pensamento estiver um pensamento de sofrimento, de escassez, é ali que nós estaremos.
Nós podemos estar numa situação muito difícil e se nosso pensamento estiver na esperança, nosso sentimento estiver na gratidão, é ali que nós estaremos na gratidão, os bons sentimentos. Então a energia mental, ela cria, refaz, reconstrói, ela destrói, ela materializa a nossa vida. E, seguindo, ele diz também para nós, Emmanuel, em todos os domínios do universo, em todos, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Ou seja, nós, pelas ondas que nós emitimos com a nossa energia mental, o nosso pensamento e sentimento, como se fossem ondas de rádio, nós conectamos, nos conectamos com outras almas, com outros espíritos que vibram na mesma frequência, como um rádio que capta a frequência que está sendo emitido por uma antena de rádio. Então nós nos conectamos. Quando nós estamos, por exemplo, com sentimentos de raiva, pensamentos de vingança, nós emitimos ondas baixas e nos conectamos com espíritos vingativos, nos conectamos com espíritos sofredores, quando estamos deprimidos, da mesma forma. E quando estamos vibrando energias de bons pensamentos, bons sentimentos, buscando de esperança, por exemplo, nós também nos conectamos com ondas mais altas, com espíritos benfeitores, espíritos familiares queridos, mais evoluídos. Então, há essa rede de interdependência, de trocas entre a nossa energia mental, nosso pensamento, e isso em todo o universo, conforme Emmanuel nos esclarece. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então aqui falando do reflexo, como aquele reflexo mais primitivo, do nosso organismo. O reflexo, o medo, o medo reflexo, ele esboça a emotividade, as emoções. Ele é um esboço do reflexo, surgem as emoções. Das emoções, da emotividade, plasmam as ideias. As ideias passam a ser criadas e as ideias determinam as ações. E esse movimento constante. Nós temos constantemente emoções, nós temos constantemente reflexos, ideias, elas estão todas interconectadas. Por isso nós devemos buscar aquilo que Kardec chama do autoconhecimento, do autodomínio, conhecer os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, observando o que afeta o que, para nós nos trabalharmos, nos melhorarmos. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Nós não estamos fora dessa interdependência, dessa interconexão. Nós somos afetados o tempo todo pelos pensamentos dos outros, dos encarnados e dos desencarnados. E também nós afetamos os outros por meio dos nossos sentimentos e pensamentos, e também ações. Tudo que nós pensamos e sentimos e fazemos afeta aqueles que convivem conosco, e também aqueles que estão no plano espiritual. Há uma interconexão, uma interdependência. Por isso a importância de nós cuidarmos o que nós fazemos, porque afeta os outros e a nós mesmos. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, é como se nós estivéssemos dentro de um aquário e cada pensamento materializasse ali, por exemplo, uma cor, uma matéria. Bons pensamentos são cores agradáveis, são matérias agradáveis, e maus pensamentos, O reflexo mental mora
no alicerce da vida, está no centro da vida. Lembrando que quando nós falamos de energia mental, estamos falando de pensamento e sentimento. E também da vontade, direcionando essa energia. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Refletimos, somos refletidos. E o objetivo maior é nós nos desenvolvermos, progredirmos, para cada vez mais a nossa energia mental, o nosso pensamento estar em conexão com o pensamento divino. Até o próximo encontro, meus amigos.